Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Podcast. Nesse canal você vai estar sempre sendo abençoado, vai ter muito conteúdo, muita coisa boa para você. E eu já queria estar apresentando ela aqui, minha linda esposa, Andresa. Oi, um beijinho, porque não pode faltar esse beijinho. E hoje nós porramos o batom aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui de gravação, um dia aqui na mesa, aqui conversando. Daqui a pouco a gente já vai apresentar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Legal, eu queria já, antes de estar iniciando essa entrevista, agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que têm acreditado, as empresas que têm acreditado no nosso projeto e têm impulsionado esse trabalho. Eu queria estar agradecendo aí o pessoal da Sistema Celulares de Campo Limpo Paulista. Então você que precisa aí de algum conserto no celular, manutenção, acessório, tudo isso aí que você precisar para celular, você vai encontrar na Sistema Celulares. E olha, em Campo Limpo você não tem como escapar deles, porque eles estão literalmente nos 4 cantos da cidade. Então, procure uma loja da Sistema Celulares. Agora você que quer andar aí na moda fitness, né? Você que precisa de roupas e andar na moda para treinar, eu queria falar para você procurar a Treino e Vida. Eles estão ali no Shopping Alegria, em Várzea Paulista. Você fala lá com o Henrique, com a Angélica. Eles têm uma linha completa também de suplementos alimentares. Ele tem tudo o que você precisa aí para ficar fitness. Então, procura o Henrique, procura a Angélica lá. Eu quero também, você que está precisando aí reformar a sua casa e precisando pintar a sua casa ou o seu comércio, e está precisando de tintas, você vai procurar a Color Tintas. Isso, a Color Tintas do André, são os nossos parceiros em Jarinu. Então procura o André, procura a Color Tintas, eles têm uma linha lá enorme de qualidade de tintas, preço, ele vai cobrir orçamento, o que você precisar, procura o André, procura a galera lá e vá na Color Tintas. Eles estão bem no centro de Jarinu, tá bom? E para você que precisa aí ampliar o seu negócio, você que quer fazer uma decoração na sua casa, você que precisa de gesso, drywall, você vai procurar a Rossini Drywall. Vai ter aqui na descrição desse vídeo o link de todos os nossos patrocinadores. Então você que precisa de drywall, forro, divisória, tudo para sua obra aí a nível de gesso, você vai procurar a Rossini Drywall, tá ok? E você que precisa, tá querendo aí andar na moda cristã, eu quero falar para você, entra aí no link, entra nas redes sociais da Somos Store. Você vai ter camisetas personalizadas aí cristã, você vai ter também acessórios para mulheres, você vai ter camisetas personalizadas para sua empresa, para os seus negócios. Eles têm uma linha muito, muito bacana mesmo. Então procura a Somos Store, você que andar na moda aí, beleza? E por último e não menos importante, você que está precisando aí de um advogado, de um escritório de advocacia, eu queria pedir para que você possa procurar o escritório Márcio Martins, isso mesmo. Eles dão um atendimento totalmente humanizado, sabe, um atendimento diferenciado. Então você que está precisando de uma assessoria, de um escritório de advocacia, procure o escritório Márcio Martins, beleza? Beleza, e aí, pessoal? Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então vai lá, se inscreva no nosso canal, porque vai ter muito conteúdo bacana, conteúdo cristão, e você não vai se arrepender, viu? Tem muitas entrevistas assim, ó, da hora, pessoas de Deus, e você vai ser cheio do Espírito Santo se você se inscrever no canal. E você também pode aí colocar o seu dedo no sininho, que você vai receber todas as vezes que subir um vídeo aí no YouTube para você. É isso mesmo, fique por dentro aí de tudo o que vai estar acontecendo nesse canal nosso no YouTube. Então você vai procurar lá Somos e Igreja e você vai lá se inscrever no nosso canal e vai ficar por dentro de tudo, beleza? Gente, vamos para o mais importante, né, que é esse momento, essa entrevista aqui com um homem de Deus aí, muito especial, com certeza, que a gente escuta falar muito bem dele, e para a gente é um prazer tê-lo com a gente aqui, é uma honra, né, receber aqui nesse podcast hoje. Queria apresentar para vocês o pastor
Eli, da Espaço Cristão, ali de Jarinu. Glória a Deus. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Seja Eu que agradeço. Pastor. Vocês são especiais, né? Acho que todo mundo aqui é especial para Deus, né? Com certeza. Léo, posso chamar assim? Pode chamar assim, com certeza. Então eu agradeço a oportunidade. Bom dia aí para todo mundo que está assistindo. Fico feliz por ter sido convidado. Já aceitei de primeira, né? Sim, verdade. Eu sou assim mesmo. As pessoas às vezes acham que tem alguma complicação. Tudo é simples, né? Como você falou, vamos começar? Começa aí, vamos embora. Isso aí. Então, Glória a Deus. estou muito à vontade. Ah, Que legal. bom. Agradecer também o pessoal aqui que está nos apoiando, né? Legal, legal. É sempre bom a gente tá lembrando aí da RG Produções, que tem feito um trabalho bacana aí no nosso podcast. Pastor, é um privilégio mesmo, assim, a gente está recebendo você aqui na nossa mesa, porque desde que quando nós chegamos em Jarinu, a gente ouve falar muito bem da Espaço Cristão. A Espaço Cristão é uma referência, e ouve-se falar da Espaço Cristão, fala-se do pastor Eli, né? Com certeza. Então, pastor, fala um pouquinho do senhor pra gente, né? Desculpa da formalidade, porque eu tô acostumado, mas a gente vai tirando o senhor no meio. Senhor, A gente vai tirando o senhor no meio do caminho e colocando o senhor que tem que estar aí no meio do Fica à caminho. vontade. Pastor, fala um pouquinho de você, sua idade, quanto tempo está em Jarinu, conta um pouquinho Legal. pra gente poder te conhecer. Idade já é uma coisa que é antiga, né? 43 anos, 18 convertido. Uau. O meu pastor é o Timóteo, o nome dele é Romantiezer Timóteo Araújo. Ele veio da Assembleia, fundou a Espaço Cristão em Jundiaí. Então eu cheguei lá 18 anos atrás. 18 anos atrás. Cheguei através da minha esposa, Camila Pauleto. E quando nos convertemos, eu já era empresário em Jarinu, né? Do ramo da construção civil. E aí, sempre fui uma pessoa ligada no 220. Essa é a minha característica comum. Legal. Então, foi uma conversão, diríamos, em uma semana. Uau. Foi rápido. Foi como é tudo na minha vida, parece que é pra ontem. Oh, Deus. Não sei se você quer que eu entre no resumo da conversão ou falo. Pode falar um pouco, fala depois, a gente, se o pastor tinha vontade. Não, tô tranquilo. O que você perguntar, eu vou responder. Legal. Eu não tenho o que eu penso, eu vou falar. Legal. Tá. Eu conheço o pastor Timóteo, conheço a Pastora Espaço Miriam, Cristão, minha conheço pastora. porque nós estudamos lá no IFC, Legal. tanto eu quanto a minha esposa, a gente estudou aí cerca de uns 16 anos atrás. Legal. Nossa, meu Deus do céu. Faz tempo, hein? Faz Quer dizer que eles estão ficando velhos, né? Estudamos lá, então nós conhecemos o Timóteo filho também, né? Sim. E O Júnior. que legal, o Júnior, É. exatamente. Então, falar da minha conversão. Na segunda-feira me convidaram para ir para uma célula, a Camila me convidou. Eu sempre tive muito preconceito com religião, sabe? Tenho até hoje. Religiosidade é uma coisa que não entra. E aí, se você falasse que você era crente, eu já não ia ter amizade com você. Nossa, bem radical mesmo. Radical. E aí a Camila, nos conhecemos, ela não falou nada pra mim. Ela também não era crente, não. Ela ia na igreja. Sabe esses que tá com o pé lá, outro pé aqui? Então, Sim. é isso aí. E aí começamos a se conhecer, então ela, de domingo, ela ia pra igreja. E eu dava glória a Deus, né? Não era glória a Deus, dava glória pra outra pessoa. Menos a Deus. Que vá, né? Que vá. Que eu ia pro pagode, né? Aproveitava. Curtiu o pagode, pastor? Tia, pagode. Tem uma história longa. E isso o pastor morava em Jarinu já, Já, eu moro em Jarinu desde 97. desde 97. Morei em São Paulo esses primeiros 8 anos da minha vida, depois vim para Jarinu e de lá eu tô desde 97 até hoje. Legal. 26 anos vai completar este ano aqui. Legal. Então, quando ela me convidou para ir para uma célula em Jundiaí, eu fui numa segunda e a minha conversão foi realmente algo que Deus sabe como nos chamar, né? Se fosse através de alguém, não ia ser. Eu tive um primeiro toque físico naquela célula. Uau. Legal. Foi... Então teve a palavra, tudo. Eu ouvi, nem prestei atenção em nada. Tava ali só cumprindo Um convite. o convite. E, na verdade, eu fiz uma troca com a Camila. Eu falei, se você for no centro espírita comigo, eu vou na igreja com você. Uau. E ela topou. E ela topou. E aí eu fui uma vez na igreja,
Mas não prestava atenção em nada. Ficava julgando todo mundo e tal, né? E aí ela foi comigo, Centro Espírita, Allan Kardec, e era aqui em Campo Limpo. E aí na segunda eu fui na célula com ela. E aí quando eu fui, esperei a palavra e tudo, mas tudo porque eu queria que ela fosse comigo, né? Queria sua parte na troca. Aí foram fazer a oração lá. E aí foram fazer o apelo na célula. Tinha umas 35 pessoas. Tinha umas 15 pessoas lá naquele dia. E aí na hora que todo mundo deu as mãos... Umas 15 pessoas novas na célula. Na célula. Naquele dia. Era novo na igreja. Tinha acabado de começar o sistema de célula lá na igreja do pastor Timóteo. Ah, legal. Né? E aí nós demos a mão. O pastor Paulo, que estava ministrando aquele dia, começou a fazer o apelo. E quando penso que não, alguém grudou nas minhas 2 batatas da perna e começou a empurrar pra ir. Aí eu falei, não. O pessoal é ousado aqui, né? E com o olho fechado eu falei, eu vou dar um barraco agora. Agora que esses crentes vai ver. Eu olhei, tinha nada. Ninguém. Aí veio um calor subindo, que eu não sabia que era o Espírito Santo, né? Ele subindo assim e falou no meu ouvido. É com você que eu tô falando. Aí era a voz dele falando, né? Aí eu tinha preconceito, mas não era burro, né? E nem bobo. Tá. Já soltei, já fui. Já não esperei 2 vezes. Não precisou insistir. Eu fui, ali eu declarei Jesus e tal. Não entendi nada que estava acontecendo. Nem sabia o que era declarar Jesus. Não tinha noção o que ia acontecer, né? Aí eu olhei pra trás e estava todo mundo chorando. Aí eu falei, nossa... Qualquer coisa eu volto semana que vem aqui pra aceitar de novo. É tão emocionante assim, só porque eu falei que Jesus é meu Senhor, né? Não entendia, não tinha ideia dessa dimensão, da profundidade daquilo que ia fazer na minha vida, o impacto, né? Transformação. E aí todo mundo, seu nome aqui tava no caderno e não sei o que, a gente tava orando por você. E eu falei, Lindos, agora vai começar. Não, fica aí que vai ter um café. Eu falei, não, bora, Camila. Não, fica, vai ter um encontro sexta. Eu falei, aí, tá vendo? Eu sabia, meus crentes é complicado, já vai começar a querer jogar em cima de mim, querer fazer lavagem cerebral. Vambora, não quero café, que vai estar consagrado esse negócio, vai estar cheio de marambola, vambora. E fui embora. E sexta-feira era o encontro, aquele encontro com Deus que as igrejas fazem, né? E aí eu ia pra uma balada, sábado era... Samba. Não, era uma balada em Campinas, Shellha, no Shopping Dom Pedro. Ali era o meu vício. Todo sábado, criteriosamente, eu tava lá. Mesmo casado? Não, eu era solteiro. Você era solteiro, né? Eu namorava só com a Camila. Eu só namorava com ela. E aí, eu fui ligar pra reservar o camarote. Quando eu liguei, falou, fechou. Como assim fechou? Fechou. Mas não existe mais? Não tem data. Fechou a balada. Aí veio aquele calor, subiu e me falou... Agora o pessoal tá assistindo esse podcast e falou assim, foi por causa dele. Presta atenção aí, hein? Deus é poderoso. Fala a verdade. É poderoso demais. Aí veio aquele calor de novo, que eu não sabia interpretar o Espírito Santo ainda. Aí falou assim... É pra você ir. O que mais que você quer que eu faça? E como eu disse, né? Eu era muito preconceituoso. E muito orgulhoso, vaidoso, mas eu não era burro. Falei, tá bom, já entendi. Eu vou. Falei pra Camila, coloca meu nome naquele encontro, já que falaram que é pra mim, eu vou. Só tem uma coisa. Se alguém tentar fazer lavagem cerebral, eu vou acabar com aquele lugar. Já avisa, né? E assim foi, ela avisou lá e fizeram um pré-encontro comigo. E aí me colocaram dentro de um ônibus, a gente fez com a Cristo Salva de Itupeva? Não, é Cabreu. Itupeva, né? Lá do Dr. Jonas. Isso. E aí colocaram eu dentro de um ônibus, Cristo Salva, cara. Sexta-feira à noite. Que eu olhava assim, nossa. Os crentes tudo, e lá o pessoal usando terno. Não, pessoal de terno, eu tô fazendo aqui, cara, sexta-feira à noite. E eu passando, e o ônibus indo Passando pelas baladas. Eu falei, nossa, eu acabei, não é isso. Aí encontrei o menino, que ele era mais descolado, igual eu. Sentei do lado dele, eu falei, cara, você sabe pra onde a gente tá indo? Só me falaram que é um sítio. E eu tô levando uma lanterna pra fugir. Porque eu não sei se vão tentar, esses crentes vão tentar me enganar. Ele falou, não, fica comigo. A gente, qualquer coisa, faz junto. O cara era meio local também, só que ele era um pouco mais entendido, sabe? Aí, beleza. Cheguei lá pra abrir a Bíblia a primeira vez, cara. Você pensa, como eu falo, você perguntou, foi radical? Foi radical. Cheguei lá,
abre a Bíblia em João, capítulo tal. Eu virei pro meu amigo que chamava Leandro, eu falei, Leandro, o que é capítulo, o que é versículo? Quem é João? Ele falou, não, querido, minha mulher tinha colocado lá uma Bíblia dentro da minha mala, abri a Bíblia, ele falou, isso aqui, assim, assim, assim. E depois dali, né, porque você ficar folhando, todo mundo, os caras já chegava na folha, eu era o último. Ficava procurando, né? Pastor, isso você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha exatamente 24 anos para 25, foi em 2005 a minha conversão. E aí 27 de agosto de 2005, dia 5, dia 6 de agosto era esse encontro de 2005, né? Eu lembro que eu escrevi uma carta também nesse encontro, né? E aí, voltando, aí o pessoal abria a Bíblia, eu abria e ficava parado, né? Se caiu certo ou errado, fingia que não. Eu fiquei com vergonha, porque os caras eu era mais novatão lá no meio do... Aí o pessoal pergunta, quem achou da glória a Deus? Então. E eu cheguei no encontro, cara, foi uma conversão assim, dos pés à cabeça. Deus sabe como faz, porque eu realmente era uma pessoa muito difícil, né? Tem muita gente de Jarinu que fala, às vezes, alguém comenta lá com alguém que me conhece. O seu pastor é isso e aquilo e tal. Aí a pessoa vem falar comigo, né? Pastor, defendi você. Eu falei, mas ele falou isso de quando? Disse que te conheceu há tantos anos atrás. Não, ele tá falando a verdade. Tem razão. Ele tem razão. Eu era essa pessoa, né? Então, nesse encontro, trabalhou tudo na minha vida. Eu tive outro toque físico com Deus, que foi ali que eu me abri mesmo, sabe? Eu tava muito fechado, mas recebendo todas as ministrações e tal. E chegou numa ministração que falava de família. E eu tinha acabado de perder meu pai em março, era agosto, né? Então, eu tava sentindo muito isso. Meu pai morreu de câncer, teve toda uma história. E aí, quando eu vi que existia cura, que existia a possibilidade, a esperança, né? Eu comecei a ouvir coisas ali que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Sim. Que eu não sabia que existia. E aí eu comecei a sofrer por isso. Poxa, eu poderia ter conhecido isso antes de março, não agora, né? Chorando uma ministração que falava sobre família, e aí o pessoal falou, vamos orar e tal. De onde você está aí, você fecha os seus olhos. Eu comecei a chorar e comecei a falar com Deus. Já tinha entendido, né, como que falava, eles tinham dado uma explicação, já estava praticando ali a oração. E aí eles falaram para eu fechar os olhos. Eu falei, Deus, se foi o Senhor que tocou em mim, se foi o Senhor que falou comigo, eu quero um abraço. E aí, com os olhos fechados, alguém me abraçou. Uau. Aí eu pensei, alguém viu eu chorando e tá aqui me abraçando, né? Natural. Aí eu ficava, abro o olho, não abro, abro o olho, não abro. A hora que eu abri, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ali eu falei, bom, aí eu entreguei minha vida. Ali foi a consumação da minha conversão, entende? Aí eu falei, bom, agora eu tô decidido. Então, numa semana... Na segunda eu aceitei Jesus, na sexta eu fui pro encontro. No domingo eu cheguei na igreja, dei o testemunho, entramos no carro, falei, Camila, é o seguinte, você quer casar comigo, vai largar. Nunca mais eu vou fornicar na minha vida. Não vou mentir, não quero mais balada, não quero mais nada. Foi radical mesmo. Ela sim. Falei, eu não quero mais. Então, ou você pega as suas coisas e vai embora, que a gente morava meio que junto, né? Esse namorico do mundo. Sim. Falei, eu não quero mais. Parei com isso. Ela ficou só olhando pra mim, não acreditou em nada. Segunda-feira eu tinha 60 funcionários, tinha 5 gerentes. Falei, é o seguinte, eu tinha loja de materiais de construção, tinha construtora, tinha imobiliário. Falei, é o seguinte, a partir de hoje não tem mais nada de errado aqui. Expliquei pra eles, né? Falei, se alguém fizer algo de errado, quem vai processar vocês sou eu. Então a minha ordem é, tudo agora muda de história. E ali começou a impactação de Deus, porque eu mudei de verdade. Não foi algo que eu fiz, eu não estava fazendo algo para parecer para eles. Era a minha essência nova. Sim. Né? Então, fui atrás das pessoas que eu tinha, listei todo mundo que eu precisava pedir perdão, e ali começou. A minha conversão foi radical. Eu me lembro que no segundo final de semana eu estava lendo a Bíblia. Um sábado, meu cunhado, ele deve ter uns 60 anos hoje, olhou assim e falou, lendo a Bíblia de sábado. Duvido, isso aí não vai durar uma semana, cara. Se durar 3 meses, eu vou onde você foi. Ele tá na igreja. Ele tá na igreja. Muitas pessoas, todos esses funcionários que eram, na época, pessoas que trabalhavam do meu lado, né? Todos estão na igreja, hoje, Espaço Cristão em Jarinu. Que legal. Nossa, que da hora, hein? Então foi um impacto mesmo, foi uma conversão verdadeira.
a gente casou, né? A Camila ficou enrolando eu uns 10, 15 dias. Aí eu me lembro também, tem uma história engraçada, né? Porque ela falou, eu tenho que ter uma resposta de Deus. Eu falei, amém, você espera aí. Só que eu vou dar um prazo também, porque se eu não casar com você, eu vou casar com outro. Cair eu não vou. E mal eu sabia onde eu ia entrar, né? Até o casamento eu levava minha conversão, eu levava meu casamento como impossível. Eu falava, se eu casar, eu vou trair todo mundo. E se alguém casar comigo, vão me trair. Esse era meu conceito, né? Então, eu guardava meu casamento e falava, eu guardo 7 chaves, não vou casar com ninguém. Pra que eu vou casar? Pra fazer Vou bagunçar. Então, fico na gandaia, tá tudo certo. Então, era assim que eu imaginava, né? A mente distorcida, sem identidade, todas as maldições que existiam na minha família, que tinha sobre a minha vida. Então, quando eu entendi, eu disse pra ela isso, ela ficou me enrolando, e aí esse meu amigo Leandro, que fez o encontro comigo, falou, fala pra ela que a resposta ela já tem. Eu falei, qual é? Ele falou, você, cara, sua conversão, o que ela mais precisa? E eu fui e falei pra ela. Ela aceitou casar comigo, 60 dias a gente já tava casado. 60 dias depois da sua conversão, já casaram? Já casamos. Que legal. E Deus já começou a fazer um monte de milagre também. Aí, milagre, se você quiser, eu posso contar quando você quiser aqui. Desde lá até hoje, tenho milagres pra contar. Mas é isso, eu sempre fui muito radical. Então, aquilo que Paulo fala sobre que ele esmurra o corpo dele, há 18 anos eu oro todos os dias. Eu tenho uma rotina de oração, de leitura da palavra diária. Hoje eu acordei 5h15 para fazer. É impressionante, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Que hoje falta-se esse tipo de atitude na vida de um cristão, né? Às vezes as pessoas aceitam a Cristo, mas elas parece que vão, sabe, tão devagar. Aí elas caem, aí daqui a pouco elas levantam. E a nossa conversão também foi muito radical. Foi muito, assim, de impacto, né? Até através da vida, da saúde da nossa filha, né? E a sua também, pastor, foi muito radical. Então hoje a gente sempre fala assim, faltam pessoas de atitude, de aceitar a Cristo, de receber a palavra e viver com essa decisão. Falta muito isso hoje, não é? Acontece. As pessoas não têm esse tipo de atitude, né? Não tem. Eu acho que as pessoas hoje, elas são muito indecisas. O pastor falou, ó, eu me converti, decidi, acabou. Cheguei na empresa, no outro. Eu fico imaginando o pessoal que trabalha, os colaboradores, os funcionários da empresa chegando e encontrando. Na sexta-feira foi embora um Eli e voltou. E quando chega na segunda-feira o pessoal para trabalhar é outra pessoa. Isso deve ter gerado um impacto assim. E eu fico imaginando até, eu escutando você falar, Jarinu é uma cidade muito pequena. Né? E há 15 anos atrás, 17 anos atrás, 17 anos, né? Era menor, 18 anos atrás, menor ainda. E pelo fato de você ser um empresário da cidade, ter 60 funcionários, ter imobiliária, casa de material de construção, essas coisas. Tem a planagem construtora. Isso deve ter gerado um impacto na cidade, ou eu estou enganado? Porque as pessoas conheciam um Eli. E, de repente, esse comportamento seu, ele começou a ser diferente perante a cidade. Você chegou a notar isso das pessoas? Ou como que foi isso? Olha, eu vou ser sincero, pastor. Uma coisa que eu não me importo muito é ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando. Eu sou muito desligado disso. Você falar pra mim, olha, vamos usar rosa? E se eu topar... Tô nem aí que vão falar. Sábado mesmo eu fui com uma calça no culto. Até minha esposa estranhou, né? Falou que eu tava diferente. Toda xadrez eu comprei. Foi a última vez que eu fui agora pra Europa. A gente passou no outlet lá. Ela falou, você vai ter coragem de usar? Eu falei, vou, ué. E acabou. Se eu me sentir bem, se eu olhar pro espelho e falar, tô bem, eu vou. Já era. E acabou. A minha moda sou eu. Isso. É assim que eu faço. Então eu não fico muito preocupado. Agora, eu imagino que sim, pela conversão das pessoas, entende? E realmente, né, uma pessoa, eu classifico que eu era totalmente pervertido em todas as áreas que você quiser perguntar. Pode porque Jarinu, você deu um grito aqui e escuta ali, né? Sim. Então isso deve ter sido um impacto. Sim, eu fazia tudo que você imaginar de errado. Mas o impacto causou, porque ele estava falando, né, que todos da família, aqueles já estão, né, há muito tempo na igreja, então isso com certeza causou. Então...
É isso. Agora, o impacto que todos tiveram, não sei, consigo dizer sobre aquilo que é. Mas 2 semanas, por exemplo, 3, tinha mais de 30 pessoas que eu levei na célula. Fala. Eu chegava e falava, viu, o que E a você faz? célula era lá em Jundiaí. Não, Jarinu. Já era em Jarinu. Tinha um núcleozinho lá, tinha uma família que eles eram muito religiosos, e são até hoje, mas na época era a célula que tinha em Jarinu. A cabina nem me levou lá, graças a Deus, porque se tivesse me levado, eu tinha... Tudo tinha um nunca propósito. tinha aceitado a Jesus com uma pessoa religiosa. Não ia. Só se Deus fizesse a mesma coisa, né? Tanto que essa senhora chegou um dia, uma das pessoas que eu convidei, ela falou, você quer aceitar Jesus? Ela acabava a célula e falava assim, a pessoa, quero. Então você ajoelha aí agora pra você se arrepender dos seus pecados. Tá de brincadeira? Não, eu não sirvo pra esse tipo de coisa. Não, acabou, já não levei mais ninguém lá. Fala pra mim, você tem que fazer. Ela era diretora de escola, essas mulheres. Aí Na escola eu não ia numa célula dela nunca, mas... era tipo isso, né? E aí eu levei umas 30 pessoas em, 3 semanas. Já tava consolidando o povo. Caramba. Falava, o que você vai fazer na segunda? Que horas? 7... Acho que era 7. Ah, não vou fazer nada. Então eu vou marcar com você e vou buscar você na sua casa. Nem falava que a pessoa chegava na célula e acabou. Então, como eu tinha muito conhecimento, né? Funcionários, clientes e tudo, e fui levado. E assim foi indo. E aí deu o início da igreja de Jarinu. É isso que eu ia... Esse foi o chamado. Começou o seu chamado ali. Eu comecei a ajudar as pessoas e falando, então eu falava aquilo que eu já sentia, né? Não, senti um calor. Teve uma voz que falou comigo, não falou com você? E aí eu abria um versículo e falava, ó, esse versículo aqui que falou comigo, que Deus deu a vida, Jesus deu a vida por você. Eu ficava fazendo o mais simples, eu contava o meu testemunho só. E assim comecei a evangelizar aquele povo e ajudar e levando para a igreja. Então, 1 carro, 2 carros, perua, alugava perua, comecei a alugar e eu mesmo pagava e ia juntando o povo. Ah, você não pode passar na casa do fulano? E assim foi. E como foi esse chamado ao ministério? Porque assim, na sua vida tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. Eu creio que até a urgência do reino de Deus mesmo, de ganhar pessoas para Jesus. Como que foi da sua conversão ao chamado? O nosso foi bem rápido também. Tem pessoas que às vezes falam, puxa vida, eu me converti depois acho que de 1 ano, a igreja que eu me converti já consagrou a gente a presbítero, eu a presbítero, depois passou mais 1 ou 2 anos, já estava também já no ministério pastoral. Como que foi isso na sua vida, assim, esse ministério? Porque eu me lembro, o pastor falando aí de que aí começou a Espaço Cristão, mas eu me lembro claramente, assim, eu tenho uma memória até que boa para essas coisas, da época que nós estudávamos lá em Jundiaí, com o pastor Timóteo, no IFC, era de terça-feira ainda, que começou-se até a comentar de, olha, agora tem uma extensão da escola lá em Jarinu e tal, temos uma igreja lá. Então eu me lembro, assim, do comentário que tinha lá dessa implantação da igreja em Jarinu. E essa implantação, você já estava fazendo parte do ministério. Então, vamos lá. Eu estava em Jundiaí, né? Participava dessa célula em Jarinu. Tiveram esses episódios que eu contei. Eu cheguei pro meu pastor e falei, olha, não dá para mim ficar levando gente lá passando por isso. O pessoal não voltava, né? Sério? Então, com 6 meses já passados, tinha que multiplicar também, tinha muita gente na casa, já não estava aguentando. Aí fizeram uma multiplicação na minha casa. E o filho dela foi para ser o líder. Ele não tinha condições nenhuma, não tinha maturidade sobre isso. Mas na segunda semana, na primeira ele foi, na segunda já não apareceu. Bom. O líder já sumiu. Já assumiu. Na primeira oração que ele fez na célula, ele foi orar e ele orava assim, Deus, tira essa perseguição, que o Senhor me ajude, porque eu não aguento mais sofrer e tal. No primeiro dia de célula. Oh, meu Deus. Isso é brincadeira, cara. Eu comecei a olhar e falei, Jesus, que é isso? Me cobre de cima e embaixo, da esquerda e da direita. Tô fora, esse cara, você é louco, cara. Que isso? E o pessoal começou a olhar e falou, volta mais aqui, né? Se o cara quer o líder tá sendo perseguido desse jeito... Você é tão triste assim, servir Jesus, aqui que eu vou fora, né? Mas na segunda semana ele não chegou, já abri a Bíblia. Gente, vamos ler aqui João, aqui, vamos lá. E não deixei parado não, cara. Começamos e aí eu me tornei líder daquele povo. Assim, Assim, porque não tinha o que fazer, não tinha quem ir, entendeu? E aí começaram alguns episódios específicos. Por exemplo, teve esse meu cunhado que
que eu falei que ele iria pro encontro, né? Ele foi em Jundiaí e pediu o pastor Timóteo vir orar pela a mãe dele, que estava com câncer. Ela tinha, acho que 74 anos, já estava com um nódulo no cérebro aqui atrás, um nas costas, e já tava uns caroços parecendo limão, assim, sabe? E aí ele pediu pro pastor, e o pastor falou, ele vai. Você vai? Ele, vou? Claro que eu vou. Quando? Domingo. Domingo eu vou lá na sua casa, então. E aí chega em casa, caramba, como é que eu vou fazer pra ir lá orar? Eu não sei nem o que eu faço, tem que pôr a mão. Eu tinha 6, tava nessa época, 6 ou 7 meses de convertido. Vou orar pra alguém pro câncer? Bom, eu tenho um princípio. Se você me falar pra fazer alguma coisa, eu vou fazer. Missão dada, missão cumprida. Você não precisa saber tudo, você precisa saber quem sabe. Essa é a fórmula da vida. Então, eu fui atrás de quem sabia. Pastor Paulo, da nossa igreja, foi curado de câncer. Liguei pra ele. Pastor, como é que faz pra orar pelo câncer? O que eu tenho que fazer? Onde eu ponho a mão? O que eu tenho que falar? Né? Aí ele falou, normalmente quem teve câncer, ele começou a me mestrar comigo. Pode ser que tenha algo guardado, falta de perdão e tal. Tá, e aí eu faço o quê? Ele falou, aí depois você faz a pessoa aceitar Jesus. Como é que faz esse negócio? Aquele negócio que você fez comigo? Isso, você não faz na célula aí de vez em quando? Ah, aquele... Aí ele me deu, fui escrevendo, escrevi. Tá bom, pastor, já entendi tudo, deixa comigo. Domingo eu vou lá. Uau. Desse jeito. Eu sou assim. Aí, marquei tudo. Eu comecei a orar por ela, orei. Chegou o domingo, cara. Tinha lá 6 pessoas. Tirando Na casa da pessoa. na casa do meu cunhado, Do seu cunhado. que era a mãe dele. Ah, tá. Tirando ele, a mãe e a minha irmã, a minha mãe tava lá também. Então tinha mais gente. Tinha 4 ou 5 pessoas desse grupo, dessa família que eu te disse, que era da outra célula, que já tinha 30 anos de conversão, 20 e poucos anos de conversão e tal. Eu cheguei lá e falei, Jesus, e agora? Como que eu vou falar de Jesus pra esse povo aqui? Mas beleza, cheguei e tal. Falei, você tem um quarto aí? Que eu queria conversar com ela sozinho. Aí ele veio ela pra um quarto. E ali eu fiz meio que uma cura na alma pra ela poder colocar pra fora aquilo que o meu pastor tinha falado. Nunca tinha feito isso na minha vida. Se ela tem algo no coração que tal e tal, eu comecei a falar desde a infância dela, e ela começou a confessar e chorar. Eu falei, então põe nos pés da cruz. Eu só sabia que tinha que pôr nos pés da cruz, porque eu não sabia ainda. Eu ia descobrir depois, mais pra frente eu descubro. E aí ela começou a colocar tal e tal. Orei com ela, falei, agora vamos pra sala. Chegou lá, eu comecei a falar de Jesus e comecei a pregar a salvação e perguntei, quem quer aceitar Jesus? Aí todo mundo aceitou Jesus. E aí, vamos fazer oração agora. Eu vou impor as mãos dela e todo mundo estende a mão e tal. Cara, eu acho que das experiências que eu tive foi uma das mais profundas. Ali, o Espírito Santo tomou aquele lugar, foi uma experiência que parecia que o telhado abriu, soprou um vento naquela sala e todo mundo começou... Eles começaram a ver a mãe dele sendo curada. Não é algo que não dá pra explicar. Não é só uma unção de uma vigília, de um culto mais quente. Não é. É algo que eu, 18 anos, eu acho que se eu vivi isso 2 vezes. E aí começou o negócio e o poder do Espírito veio e todo mundo começou a chorar e começou a orar em línguas. E aí eu fiquei com medo. Sabe quando você é uma criança que põe a mão e dá... Aí eu parei. Aí eu sentei numa cadeira e comecei a chorar também. E aí aquela senhora foi curada, cara. Instantaneamente. Não foi instantâneo. Teve um processo. Tá. Mas ela viveu por mais que 12 anos. Não morreu do câncer. Ela morreu. Sim. E ela foi curada. Então, assim, as coisas começaram a acontecer desse jeito, entendeu? Deu pra... Sim. E aí começou a juntar um grupo de pessoas. De outro lado, eu tinha feito eu entendi o que era propósito, já no primeiro mês eu fiz um propósito com Deus. Quando me falaram de propósito, Deus era poderoso, eu vou contar o início da igreja. Só que eu vou contar o lado físico agora. Isso era no lado espiritual que estava acontecendo, né? Então me falaram que Deus era poderoso, que Deus era dono da terra e tal. Eu falei, beleza, se ele é meu pai, ele vai me dar. Já no primeiro mês já fiz um propósito. É assim também, se você me explicar, acabou. Já é. Uma vez você me explica. O dízimo, eu tinha muita dificuldade, mas na primeira vez que eu cheguei na igreja, falaram do dízimo, cheguei para o pastor falei, eu quero marcar uma reunião, quero saber o que faz com o dízimo, eu quero entregar meu dízimo, mas eu quero entender. E já entendi, já comecei a entregar também. Entende? Já no primeiro mês. Depois me falaram desse negócio de propósito e tal. Falei, beleza, Deus é poderoso e tal. Eu precisava comprar um terreno do lado da minha loja, já tinha tinha comprado ali uns espaços ali onde que eu estou estabelecido.
E aí tinha uma área de 24 mil metros atrás, né? E aí falaram de propósito, tudo. Eu falei, bom, vou fazer um propósito com Deus, então tem dinheiro, tá bom. Deus tem. Aí fiz um propósito. Falei, senhor, se o senhor me der esse espaço aqui, eu vou doar 10% disso pro senhor. Uau. Pronto. Fiz o propósito. Eu morava ali, tinha uma casinha, quarto, sala, cozinha pra construir, bem simples. E eu morava ali, eu subi na caixa d'água lá em cima, olhei, fiz isso. E aí Deus falou, faz uma proposta pra mulher. A mulher tinha me pedido há 18 anos atrás 700 mil. É o terreno onde estou construindo os prédios hoje. Sim. E aí ele tinha bastante frente pro esplanada, por isso que era caro, né? Aí Deus falou pra mim escrever e eu fui escrevendo. Primeira vez na minha vida que eu fui cara de pau. Porque pra você ser crente, você, às vezes tem que ser cara de pau demais. Porque eu não tinha coragem de fazer aquilo. Mas o Espírito Santo falou, escreve tal, assim, 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 assim. Eu escrevi uma proposta. Te faço uma pergunta. Um terreno de 700 mil, 24 mil metros. Eu tive que dar uma entrada. E eu dei, efetivamente, uma entrada. Fala pra mim o que você acha que eu dei de entrada. Dei. Isso é verdade. Não foi zero, não. Quanto? Viu? Quanto? Uns 200 mil, 150, alguma coisa assim. Eu me converti em agosto. Isso era setembro. 700 mil há 18 anos atrás. Era muito dinheiro. Valia muito. Muito dinheiro. Porque só pro esplanado tinha 9 lotes. Entendeu? Tem 180 metros de frente pro esplanado esse lote. Que é a entrada dos prédios lá. Que é a frente dos prédios, exatamente. Então, Deus falou para me escrever uma proposta. Eu me converti em agosto, setembro eu já estava fazendo esse propósito. Assim, e na fé. Pastor, você é muito louco mesmo. Eu tô louco mesmo. Se você falar para mim, vai jogar de avião e Deus vai, eu vou me jogar. Eu quero conhecê-lo melhor e estar mais perto do pastor, porque eu gosto de gente louca assim. Né? Amém. Glória a Deus por isso. Foi Deus que me deu isso, né? E aí eu fiz uma proposta, então, pra pessoa. Escrevi tudo que Deus me deu, liguei pra ela. Eu já alugava o terreno dela, né? E eu fiz uma proposta. Olha, eu posso te dar 2.000 em outubro, 2.000 em novembro, 2.000 em dezembro. A partir de janeiro eu posso pagar 5. E aí eu vou pagando 5 até o dezembro do ano que vem que eu dou 50. E minha proposta é pagar 500 mil sem juros. Você fala que eu sou maluco, né? E aí a pessoa me xingou no telefone no primeiro momento. Você é louco, eu não vou aceitar e tal. Depois de uma semana ela ligou pra mim. Falou, tá aceita a proposta. Eita. Meu Deus. E eu tirei do especial, porque eu não tinha esses Não tinha nem os 2.000 eu tinha. E Deus falou, compra que eu pago. E aí, esse é o lado físico da história, do início da igreja. Porque eu tinha feito um propósito de doar 10% daquilo que era o terreno. 24 mil metros, 2.400. Primeira coisa que eu fiz, chamei o topógrafo, marquei o terreno, estiquei uma linha. Naquela parte, deu mais de 5 mil metros quadrados. Ali eu fiz a oferta, chamei. Então, ainda não tinha falado com o meu pastor. E como deu certo isso em setembro, aí já assinei em outubro, já dei os 2.000 e tal. Falei, Camilo, peguei lá em cima, onde tem um pedra angular 1, onde já tá o prédio, separei 2.000 metros, né? O topógrafo fez isso. Falei, vamos construir nessa casa. Aí falou, como? Falei, se deu certo a compra do terreno, por que não pode dar certo uma construção de uma casa? Aí eu orei pra Deus de novo, já fiz o segundo propósito. Já em outubro. Propósito em propósito. Aí eu fiz um outro propósito. Eu falei, vamos construir uma casa e a gente constrói algo pra Deus nesse terreno. Nem imaginava igreja, zero. Então estava acontecendo o espiritual, como eu expliquei, e o físico desenrolando desse jeito, né? E meu pastor não sabia de nada. Eu ia falar para ele depois. Porque às vezes você frustra falar alguma coisa antes de tudo dar certo. Acontecer, né? Gera aquela falsa expectativa e tal. Isso. Então eu fiz um propósito e desenhamos, fomos numa arquiteta em Jarinu. E aí ela falou, escreve tudo que você quer. Aí escrevemos tudo. E aprendemos na igreja que quanto mais você especifica as coisas, Deus faz nos detalhes, né? Uma das coisas que às vezes a gente erra, você pediu um carro. Você pediu um carro, pode ser qualquer carro. Pode ser Sim. qualquer carro. Pode escrevermos a casa e tudo. Tá bom. Passou uma semana, 15 dias, Cristiane, que é a filha de Antônio Pereira do Danap, Tá. me procurou, ela é muito amiga minha até hoje. E a gente se conheceu, o pai dela tinha acabado de falecer, ela tava reformando um hotel e tal. Eu tenho uma casa pra vender, você não quer vir ver?
Falei, não, Cris, não posso ir ver na Esplanada, você tá louco, não tenho. Pensei comigo, não tenho nem. Não, mas vem ver, poxa vida, vem tomar café um dia comigo, que a gente era muito amigo, né? Ela comprava muito material comigo. Aí eu falei, Camila, ela me convidou, vamos lá, né? Fazer o quê? Já tá. É amiga, mas nunca que eu imaginei. Pelo menos o cafezinho a gente toma. Quando eu entrei na casa, cada passo que a gente dava, minha mulher falava, olha o detalhe que nós escrevemos. Eita. E aí fomos olhando a casa, tudo que eu escrevi estava lá. Tudo, sem conhecer a casa, eu não conhecia aquela casa. E aí eu comecei a me surpreender, cada cômodo que eu entrava, eu me arrepiava, porque todos os detalhes, degrau da sala, os quartos separados, até a rua que dava em volta da casa, era a casa que a gente mandou desenhar, poxa. E por fim, só não tinha o mezanino na sala, que a gente escreveu. Aí a gente tava começando a sala, ela falou, peraí, tem um cômodo que eu esqueci de mostrar. E abriu 2 folhas de porta assim. Falou, aqui eu projetei um mezanino, tava coberto já, tinha estrutura. Só que nós não conseguimos terminar porque eu não quis. Eu falei, Pastor, se eu não fosse crente, eu não ia acreditar, viu? Mas é assim. tudo na minha vida é assim. Tudo detalhe, Até hoje. né? Até o último prédio que você sabe que eu tô construindo é assim. Sim. Eu sou um louco assim. Caramba. Desde o primeiro dia da conversão até hoje. Eu vivo pela fé. Amém. E aí... aí eu saí de lá. É a casa. Deus me deu. Ela é minha. Agora como que eu vou pagar? Aí já é outra coisa. Uma coisa, outra coisa é outra, né? Meu Deus. E ali Deus de novo fez uma proposta, cara. Das mais... Pior que essa. Das mais caras de pau mesmo. Pastor, foi R$500 de entrada. Essa daí eu tive que recorrer ao meu sogro. Eu tinha comprado o terreno dela, tava pagando. Eu propus devolver o terreno. Meu carro que era financiado. Mais 2 galinhas, um passarinho. E aí comecei a oferecer um monte de coisa. E no final sobrou 14 mil. Eu falei, bom, o que eu vou fazer com esses 14 mil? Aí falei com o meu sogro, ele falou, eu te empresto. Eu falei, a única alternativa. Porque eu ia dar material de construção, o terreno e mais um carro que era financiado. O carro da minha esposa era quitado, que ele tinha dado pra ela. Eu falei, dá isso aí pra ela. Era a única coisa que tinha de bom, era o carro dela. E aí eu aprendi até a orar em línguas antes de fazer a proposta, né? Porque dessas horas, você vira crente, né? Sabe nem... eu não sei o que eu oro mesmo, então eu vou orar. É isso aí. Aí eu parei antes da rampa ali no restaurante e começamos a orar. E eu falei, Camila, ó, se ela falar, tá fechada de Deus. Se ela falar que não tá fechada, a gente volta embora e a gente esquece, porque pode ser a alma também. E aí oramos, aí cheguei lá, propus uma folha, a gente sentou no restaurante, pegou um guardanapo assim, comecei a escrever, tal. Quando eu terminei de escrever, ela falou, tá fechado, a casa é sua. Nossa. Aí eu saí de lá voando, né? Aí eu saí voando daquele lugar, porque, cara, de verdade, eu imagino, sem... É inexplicável, né, pastor? Inexplicável. Inexplicável. Eu tô aqui emocionada, eu choro mesmo e... Você tá chorando? Eu tô... Eu olhei e pensei, tá suando ou tá chorando? Eu choro mesmo. A Andressa, ela segue a risca, bem-aventurados que choram, porque... Amém. Porque é assim, é até constrangedor, né? Esse é o nosso pai. Ele Esse é faz. nosso pai, exatamente. Ele faz. Exatamente. E aí, do outro lado, o que eu prometi? Que eu ia construir algo para Deus, se Ele me desse a casa. No carnaval daquele ano seguinte, então foi agosto eu me converti, setembro eu fiz a proposta de terreno, outubro eu comprei a casa, ela me pediu alguns meses, carnaval ela saiu, eu entrei no carnaval, fevereiro. O que eu prometi para Deus? Construir algo, foi isso? Sim. Tudo bem. Então eu tinha já o terreno e prometi construir algo. Eu aprendi um versículo que, se não me falha a memória, tem Eclesiastes 5, versículo 4, versículo 5, quando você promete algo para o Senhor, corra para cumprir. Não seja tolo. É melhor você não... Voto de tolo, né? Do que você falar algo e não cumprir. E aí nós fomos num culto em Jundiaí, meu pastor não sabia de nada até então, eu estava esperando o momento certo para falar. Ele não sabia do terreno, não sabia de nada ainda. Eu não gosto de falar as coisas quando ainda não está pronta. Porque, como são coisas muito loucas... Pode ser que dá uma loucura no meio de tudo isso. Volta, Então, eu fiz esse propósito. Chegamos em Jundiaí, o pastor fez um propósito para comprar um terreno em Jundiaí, para a igreja de Jundiaí. Só que ele não sabia de nada. Ele falou, olha,
Quem puder, então, se comprometer, faça aqui um papel, escreve, põe no gasofilaço para eu ter uma ideia de quanto que eu vou poder, por 12 meses, contar, fora o dízimo e oferta. E aí eu falei pra Camila, eu falei, viu, vamos fazer um propósito de dar X por mês e vamos deixar a construção para depois. Aí eu comecei a conhecer o pai do lado da justiça, porque você conhece um Deus de amor e você tem que entender que do outro lado tem justiça. Sim. Você esqueceu? E eu fiz o propósito e esqueci. Então, quando eu acordei no dia 3 de março daquele ano, 5 da manhã, um desses que é convertido até hoje no Espaço Cristão, ele era gerente de produção, ele ligou pra mim e falou, roubaram a sua máquina. Eu tava fazendo a terraplanagem do Hotel Tauá. Sim. Tava fazendo a limpeza daquele terreno. Ele falou, roubaram a sua máquina. Eu tinha uma W20. E aí... Você chorar, eu sou crente, deu meu dízimo, toda aquela história, né? Sem saber, né? Aquela birrinha. E aí minha esposa, cristão. vamos orar, para de ser assim. Então passou ali uma semana e eu todo... Meu, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? E aí, passou uma semana, o Espírito Santo falou. O que você prometeu pra mim? Ele falou, não gosto de tolos. Levou nesse versículo e falou, se você prometeu, cumpra. E eu começo uma obra pela terraplanagem, né? Sim. Sem máquina. Falei, pega o enxadão aí, peguei 2 pessoas, não tinha dinheiro pra fazer. Eu tinha 2 carros. Primeira coisa que eu fiz, já ofertei logo os 2 carros e comecei. Comecei a abrir os alicerces, aí eu chamei meu pastor e falei, né? Aí ia ser consumado. Aí foi a hora que eu chamei ele e falei, olha, eu fiz assim, assim, assim. Não que eu ia esconder, de maneira nenhuma, não escondo nada dele. E aí, como ia consumar, chamei ele e falei, Deus falou isso aqui, eu queria construir um lugar para fazer aquele encontro, talvez. Sabe, esse encontro com Deus. Eu pensei, quando a gente fazia Cristo Salvo, eu pensei em fazer isso a princípio. E aí começou a construção. Fiz aquele primeiro templo, que tinha 140 metros quadrados, fiz a parte dos banheiros. E faltando 3 dias para dar 1 ano, né? Foi dia 3 de março, então dia 28 de fevereiro do ano seguinte. Nós inauguramos em outubro, tá? Comecei em março, terminei em outubro. Já devolvi minha oferta e acabou. Faltando 3 dias para dar 1 ano, foi as 2 primeiras máquinas zero que eu comprei. Porque Deus falou, compra que eu pago. Eu tava pagando terreno, pagando a casa, e Deus falou pra mim. Aí foi o cara da Case, eu nem sabia que eu tinha crédito. Aprovou 2 máquinas novas. Então, faltando 3 dias para completar 1 ano, eu comprei a primeira Retro e a primeira W20 zero. E ali foi um outro testemunho que abre, então, na parte das máquinas e tal, porque como eu cumpri algo para Deus. E dali foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu comprava uma máquina e nem sabia. Em 2010, eu fiz tanto BNDES na minha vida que eu nem lembro quantos eu fiz, entendeu? Só ia comprando. Tinha serviço, aí toda essa loucura que você tá ouvindo, também do lado empresarial, eu sou assim também, né? Bem arrojado e disposto. Então... Tinha máquinas que ia pro Rio de Janeiro, eu comecei a alugar para outro estado. Eu tinha, acho que na época, 12 equipamentos, fora os caminhões. Acho que eu tinha uns 20 equipamentos e alugava mais ou menos a mesma média, por mês. Eu não dava conta. Então, se o cara me pedia uma long hit, que é uma escavadeira com um braço estendido até de 15 metros, eu falava, tenho. Eu ia lá e comprava. Não, eu alugava. Alugava. Então eu comecei, fora as que eu comprava, eu alugava e arrumava o operador e ia terceirizando. Então eu tinha o dobro de equipamentos porque eu tinha alugado. Eu tinha uma pessoa que só alugava equipamentos para mim. Entendi. E foi isso. Então a igreja, o início da igreja foi isso que eu acabei de explicar. A parte física e a parte espiritual. Então quando terminou a construção, meu pastor, não tinha como, já tinha 60 pessoas que iam para Jundiaí. E aí você foi ordenado pastor ali para conduzir esse povo, não? Não. Bom, aí começou a igreja, o pastor enviou pessoas que tinham maturidade para poder acompanhar. E 4 anos depois, a gente estava com a igreja pronta, já formado o ministério, tudo andando, né? Então, eu fui ordenado a pastor 6, 7 anos atrás. Foi 11 anos depois da minha conversão. 11 anos depois dessa? 11, 12 anos depois, sim. E Jarinu foi assim, esse foi o início da igreja de Jarinu. Não foi que a gente abriu uma porta e... Não foi.
Que legal. E hoje a igreja é uma igreja bem estabelecida aí, né? Em Jarinu, uma igreja bem consolidada. A gente às vezes passa ali na... Mas de sábado ali, passa, ver aquele monte O de... culto de vocês principal é de sábado? Sábado. Sábado. A gente passa ali às vezes ali e fala, meu, que bacana de ver. Sabe, a rodovia ali quase que daqui a pouco vai ter que parar a rodovia, fazer alguma coisa ali, porque é muita gente que vai, né? Graças a Deus. A gente começou ali, né? E depois a gente mudou para Atibaia. Tem outro testemunho, se eu for contar, vou longe, tá? Eu vi que tem igreja em Atibaia e Piracaia. Então, vamos lá. 10 anos atrás, 12 anos atrás a gente mudou para Atibaia. Antes de mudar para Atibaia eu fiz um outro propósito. Camila queria mudar, a gente tinha algumas coisas que a gente estava vendo que seria melhor a gente mudar. E aí eu falei, olha, eu mudo, mas se for para um propósito, se for para mudar, não vou. Né? Aí fizemos um propósito de oração, jejum e tal. Aí começamos a ver Atibaia. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu fui no centro de Atibaia e vim para Jarinu, marquei o tempo para ver se eu ia conseguir vir todos os dias na oração, porque naquela época eu orava na igreja. Entendi. Tinha um grupo de oração às 6 da manhã. E das 6 às 7 eu falei, bom, será que eu vou conseguir vencer isso? Então eu vi que dava uma média de meia hora, então eu vou ter que acordar meia hora mais cedo e tal. Falei, beleza, vamos pro propósito. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Sim. Sempre. E o propósito de ir para lá seria para formar uma igreja lá. Se Deus quisesse que eu formasse uma igreja lá. E aí foi assim, a gente foi para Atibaia, tem toda uma história também, tem outro testemunho muito louco de casa, de tudo isso que você tá ouvindo eu falar, tá? Se quiser, você vai perguntando o que você Não, quer. pode ficar à Não, vontade, pode tá? falar. Não, se eu vou falar, eu não paro. Não, porque Não, mas- a gente está sendo abençoado por isso, e com certeza cada um que está assistindo agora está sendo abençoado. Sabe por quê, pastor? É importante a gente ouvir sobre isso, porque existe uma linha hoje que parece que está ensinando para as pessoas que Deus não está preocupado em abençoá-la, em falar de propósito hoje. Existe uma linha que fala, não, isso daí é você querer fazer troca com Deus, Deus não está nesses negócios e tal. E é tão importante porque eu creio que nesses dias assim, Deus ele quer manifestar esse poder, esses sinais, esses milagres sobre a vida das pessoas, para que as pessoas possam crer no Senhor. Então assim, com certeza, o pastor sabe que você é conhecido em Jarinu. E quando a pessoa de repente vê, me permita falar assim, À vontade. olha, o Eli está construindo 4 prédios em Jarinu. As pessoas têm uma visão equivocada, porque falam, ele é rico. Não, ele não é rico, ele é filho de Deus. Filho de Deus e próspero. Você está entendendo? Sim. Então, assim, porque é muito claro, é evidente, é palpável hoje aqui nesse podcast o que Deus fez. E Ele quer fazer na vida dos filhos isso. Então, existe, pastor, eu não sei se o pastor já teve contato com esse tipo de pessoa, com esse tipo de ensino, que não, Deus não está preocupado, você vai ser assim, sua vida é desse jeito mesmo. O que Deus quer é te ver orando, o que Deus quer é só te ver. Não, e Deus ele quer abençoar os filhos, porque Ele é pai. Ele quer realizar milagres, como aconteceu com a mãe do seu cunhado. Deus ele quer tocar as pessoas, Ele quer manifestar o poder dEle. E é impressionante, é importante ouvir esse testemunho, é importante ouvir esses testemunhos. E o propósito da gente estar aqui é justamente isso. Não é só a gente fazer uma entrevista e conhecer a pessoa, não, é conhecer o que Deus fez na sua vida, Sim. o que Deus está fazendo na sua vida e o que Deus vai fazer. Então, por quê? Porque nós cremos que muitas pessoas vão crer. Qual que é a ideia? É até importante que você que está assistindo hoje, por que a gente está fazendo isso aqui? Por qual direção a gente está fazendo isso aqui? Para Deus tocar a sua vida, você que está aí hoje escutando. Para de repente você que está ouvindo isso, de repente está tão desesperançoso da vida, e falar, o que eu posso fazer? Tem um Deus que você pode recorrer, é um Deus que faz sinais, que faz maravilhas, e que quer mudar a sua história, e muitas vezes vai mudar a história de pessoas por meio da sua vida, assim como fez na vida do pastor. Porque, pastor, você falou de 60 funcionários, são 60 famílias. Então, quantas pessoas, direta e indiretamente, estão sendo tocadas por aquilo que Deus fez na sua vida? E ouvir essa história do pastor, ela é assim,
Você tem noção, pastor, de que uma obediência sua, né? Que eu lembro a sua fala, eu não sou burro, né? Eu ouvi a primeira vez e eu já obedeci. Então, em todas as suas falas, é assim, eu obedeci. Ele me pediu e eu obedeci. Eu obedeci. Então, através da obediência, hoje o Senhor... Hoje não, né? Desde da sua conversão, o Senhor já colhe frutos, né? Tanto da sua família, do financeiro, da igreja, do ministério, de tudo, por conta da sua obediência. Veja bem, é muito impactante, Impacto. pastor, porque assim, foi uma obediência aí numa célula, a ser tocado pelo Senhor, aí no encontro e voltar decidido. Decidido. Hoje, famílias e famílias foram tocadas por essa sua obediência. Eu sei que a honra é do Senhor, a gente tem essa maturidade, sabe que a honra, a glória é do Senhor. Mas famílias que foram tocadas, famílias que estão sendo alcançadas em Atibaia, famílias que estão sendo alcançadas em Piracaia, e a gente não faz nem ideia de onde isso chega. Mas é importante. Por quê? Porque esse pai que a gente serve, porque eu tenho uma fala que é assim, às vezes as pessoas querem viver o que a gente vive, mas elas não querem fazer o que a gente faz. Então é muito fácil olhar, não, para o pastor Eli é fácil, mas e o tanto de renúncia, o tanto de propósito, e o tanto do se doar, né? Porque as pessoas falam, isso é meritocracia. Não, isso é obediência. Obediência. Não é, pastor? Então, Sim. por isso é importante a gente estar aqui ouvindo isso. Vou ser muito honesto com o pastor. Impacta muito a minha vida e confirma muita coisa que Deus tem colocado no meu coração. Amém. E é passos de fé mesmo. Amém. Bom, vocês podem perguntar o que quiser. Tô aqui para, como eu disse, eu sou muito simples e eu respondo A gente percebe isso. o que você vai me perguntar. Não tenho nenhum tipo de dedo. As pessoas criam essa atmosfera que você está dizendo aí. Tal. Eu sou muito simples. Se eu puder, eu vou. Se eu puder, eu atendo. E tanto faz quem seja maior ou menor. São todos iguais. E se não der, tá tudo bem. Isso. Eu nem fico pensando... De verdade, eu não levo essa característica. Eu estou construindo um prédio e tal. Quando eu olho para aquilo, para mim é como se fosse uma obra de Deus e... Uau, Você não glória vai... a Deus. Você não Por vai... isso que as coisas estão acontecendo, né, pastor? Sim. Seus olhos não estão naquilo, né? Eu acredito nisso, porque para mim, desde o ajudante, um dia se você tiver a oportunidade, já deixo convidado aqui, você e sua esposa quiserem conhecer o prédio. Eu tenho amizade com os ajudantes, com os empreiteiros, com o construtor, e você vai ver eu tratando todo mundo igual, por nome e tal. Não tem, às vezes. Às vezes é a correria. A correria me faz um pouco, às vezes, ser mais prático, porque não tenho como, né? Não tem como, pastor. Então, às vezes, a correria não deixa eu ser tão educado como eu gostaria de ser com as pessoas. Oi, tal, tipo, às vezes nem consigo falar oi. Acontece. Mas não pela questão da essência e entender toda essa questão de ser servo, né? Sim. Então, voltando na história de Atibaia, quando nós fomos para lá, Deus nos abençoou. Tem uma outra história de testemunho da venda da casa aqui de Arinu e tal. Essa casa que era da Cristiane. Eu morei 7 anos nessa casa sem escritura, tá? Nossa. 7 anos. Eu me lembro que eu fui num culto em Jundiaí, tinha um profeta que veio, né? E aí ele falou, você de óculos, fica de pé. Eu fiquei. O tio usava óculos. E aí ele falou, você tem casa? Eu falei, tenho. A casa é sua? Eu tinha acabado de comprar essa casa, tava todo feliz, né? Aí ele falou, eu falei, Aí ele falou, tem escritura? Olha. Aí eu, não. Aí ele falou, Deus manda te dizer, esta casa, Deus vai te dar uma melhor. Eu falei, acho que minha casa é ruim. Aí eu pensei, não, ele não sabe. Ele não sabe. Aí ele falou assim, eu vejo branco na nova casa sua. Eu falei, acho que minha casa não tem pintura. Eu vejo lajes. Aí eu falei, acho que a minha casa é de eternite. Aí eu fiquei pensando, né, julgando. Sim. Mas eu tava recebendo, tá? E eu vejo um vale infinito que Deus vai falar muito com você. Deus vai te colocar numa casa melhor. Aí eu falei, não, tá bom. A gente aprende que tem que colocar na prateleira. Sim, glória a Deus, respeito muito. Aprendi isso com ele. Esse pastor aí, já convidei ele. Pastor Laurindo. Isso, pastor Laurindo, é muito gente boa demais. E aí, ele me deu essa profecia e eu esqueci dela, né? São muitos anos. Então,
voltar para Atibaia. Quando a gente foi para Atibaia, então Deus nos abençoou. Compramos uma casa lá, tem um outro testemunho muito louco, do mesmo nível que eu contei o primeiro. Acho que tá até um pior, um pouquinho. Mais loucura ainda. Mais loucura, porque Deus mandou eu assinar o contrato sem ter dinheiro, eu tinha prazo para pagar, né? Deus falou, assina que eu pago. Só que era bastante dinheiro, né? E eu tinha que assinar, eu tinha 60 dias para pagar, não tinha como foi o outro que eu fiz parcelado a perder de vista, entendeu? E eu fiz, Deus honrou, foi algo sobrenatural, porque quando Deus falou para eu assinar o contrato da casa lá, nós estamos falando de 1 milhão agora, né? Então, uma coisa é você fazer um desafio, pagar 5, 10 mil por mês, tudo bem, depende do movimento da pessoa, porque isso é proporcional, né? E aí eu falei, agora? Como eu vou pagar? Aí me ligou uma pessoa, falou, olha, lembra do Lago Jarinu que travou lá, condomínio? Tava paralisado, né? E aí teve a pessoa que tava vendendo os lotes lá me ofereceu. E a Lindenberg tinha 14 lotes. Olha, quem foi que foi uma das investidoras, né? E eu sabia que ia desembargar. Já tava o trâmite saindo no fórum. E aí quantos lotes ele tem? 14. Eu vou comprar esses 14 lotes. O Espírito Santo falou pra mim, vai comprar. Eu falei, vou comprar os 14 lotes. Fiz uma proposta, eu falei, eu compro e pago um por mês. São 14 meses, eu pago um por mês. Era 40 mil cada lote, foi a proposta que eu fiz na época. E aí eles aceitaram a proposta e a minha oferta para Deus, que eu combinei, né? Sempre fiz propósito, tá? Isso aí, tudo que você tá ouvindo tem propósito por trás, tá? Eu falei, eu vou dar 10% do valor que eu vender, não que eu comprar. Tá. Do total, né? Do lucro. Beleza. Eu comprei aqueles 14 lotes, assinei tudo, teve todo um trâmite, vários meses, sei lá, 2 meses de negociação, né? E nisso eu fui arrastando o negócio da casa também para eu poder assinar. Quando eu assinei, a venda desses lotes foi a entrada da casa, que eu tô explicando, tá? Mas voltando nos lotes, eu comprei os 14 lotes, assinei. E eu vendi esses 14 lotes em menos de uma semana. Uau. No telefone, liguei para uns amigos, ó, tem um lote para vender e tal. O mais barato que eu vendi foi por 75. E aí chegou na assinatura do contrato, eu falei, pode assinar que eu vou pagar tudo. Não vou precisar de 14 meses. Eu tinha feito um propósito para dar 10%, não foi? Aí vem o coração do homem de novo, né? Então... Mas você soma tudo, cara, deu muito dinheiro, cara, pra mim ter que dar 10% de tudo. Se eu der 10% só do lucro, e comecei a lutar com Começou a fazer as contas. Aí, daqui a pouco vem a minha secretária e fala assim, viu? O advogado da Lindenberg falou que não vai assinar o contrato. Aí vem o Espírito Santo. O que você prometeu pra mim? Então agora você tá fazendo conta? Se arrepende, sem vergonha. Miserável. Falei, verdade, não. Que burro que eu sou. Agora eu tô fazendo conta do que eu vou ganhar. Se eu não tinha nada, tava devendo ainda. Fui lá no banheiro, me ajoelhei lá na empresa. Orei. A hora que eu cheguei na minha sala, toca o telefone. Ele falou que vai assinar sim. Que eu falei... Eu já tinha certeza, né? Então a gente tem essas travadas, porque nós somos seres humanos. Sim, isso é normal. E ali foi a entrada, todo eu vendi os lotes e o valor que eu ganhei nesse negócio, né? E é tudo questão de visão e ser louco mesmo. Você tem que ser louco. Você não pode ter estômago e nem sentimento no negócio. Não tem que ter sentimento. Pastor, deixa eu só te cortar e fazer uma pergunta relacionada a isso. Em relação à igreja, né? O senhor, eu vejo que é bastante visionário, tem a mente bem aberta, você falou tem que ser louco. As pessoas ao seu redor, a sua liderança, que caminha com você, tem alguns que tipo falam, ele é louco, não vamos por ele. Ou você tem tudo louco igual você e bora lá. Boa pergunta, gostei. Mulher realmente tem, né? Boa pergunta, boa resposta, né? Sim mesmo. Eu vou resumir e concluir. Então a gente mudou para Atibaia, comprou a casa, mudou para lá e a primeira pessoa que nós ganhamos foi o cara que montou meus móveis. E lá nós começamos a ganhar vidas e evangelizar na cidade. Então o início da igreja de Atibaia começou há 12 anos. Nós abrimos o templo um pouco antes da pandemia e agora
abrimos depois da pandemia e estamos há 1 ano nesse lugar. Então, oficialmente, na Igreja Atibaia há 1 ano. Porque foi antes da pandemia, teve muito problema por conta da pandemia, mas funcionamos lá, praticamente 8 ou 9 meses, tá? Então, esse foi o início da Igreja de Atibaia. Sobre a questão da administração e como que funciona, as pessoas que estão ao redor, né? Eu sempre acredito que a Bíblia é o livro mais sábio. Então, tudo eu olho para a Bíblia, né? Hoje eu tenho 6 casais que me auxiliam, que nós chamamos lá de supervisores. Tá. Nós montamos um conselho. Eu não mando nada na igreja. Isso essas 3 igrejas Então, nós estão debaixo do cuidado. Não. Jundiaí, Pastor Timóteo, Tá. Jarinu e Atibaia está sob o meu comando. Tá. De Atibaia, fomos para Piracaia, através do Rodrigo. Certo. O capa foi ele que... Rodrigo, parceiro, famoso ali. aí, Nos bastidores. aí. Tem história também, Rodrigo. Ele Isso tem. nessa mesa aqui, hein? Ele tem história desde o pagode. Olha aí. Olha, acompanhante. Eita, você tinha que estar aqui, então. O dia que você quiser falar de pecado da nossa vida do passado, você vai trazer, nós vamos falar bastante do que como que era. Mas a transformação é muito maior. Então, vamos trazer Que sim. da hora, vamos se... E dessa balada, tudo que eu contei de errado, a parte ruim, ele tava lá. Mas na boa, ele tá também. Que é superabundar a graça, né? Onde abundou, vai superabundar. Então, Ufa. ele que deu início à igreja de Piracaia. Ah, legal. Então, o Rodrigo, no meio da pandemia, induzido pelo Espírito, teve um casal que se separou e era irmão de um membro de Jarinu, né? E aí eles se separaram, esse casal. E o Rodrigo se dispôs, no meio de toda aquela avalanche que estava acontecendo, a aconselhar eles, trabalhou a vida deles. Este casal foi o primeiro que deu início à igreja de Piracaia. E de lá, desse primeiro casal, eles fizeram o segundo, terceiro, quarto, quinto e tal. Hoje já tem mais ou menos uns 40 membros já em Piracaia. Já temos um lugar alugado. Legal. Que legal. Que não funciona ainda como igreja, fizemos cursos e tal. Eles fazem a célula ali, mas já é um lugar apropriado para a igreja. Que legal. Tudo custeado por Jarinu. Nós não temos pessoas que recebem dinheiro na nossa igreja. Não existe isso. Ninguém lá tem salário. Tá. Começando por mim. Não Certo. existe isso. Fora secretário, zelador, pessoas que trabalham, né, Oficialmente. isso, dia a dia. o pessoal que faz limpeza, essas coisas. Então aí sim, tem salário. Mas a parte espiritual... E aí estendemos para Piracaia. Agora estamos com já um ponto iniciado em perdões, mas só pessoas. A gente começa discipulando e consolidando, nada de abrir. Só vai consolidando as vidas, sabe? Sei. Discipulando. Nós temos um lema que é a vida plena. É como vocês estavam falando. Eu não acredito que aonde Jesus entra não haja vida. Amém. Para mim isso aí é determinado. Então, se o casal, se a pessoa, se o jovem se entregou a vida para Jesus, tem que existir vida plena. E se não existe vida plena, não existe Jesus. Não faz, para mim não faz sentido. Então a gente começa a consolidar os casais e estende a vida plena para eles. E quando eles começam a ver a vida plena no casamento, na área financeira, na área da saúde, na área psicológica, tudo, essas pessoas começam a evangelizar. A pôr pra fora, né? Que é o que Aquilo Jesus ele fazia. recebeu, E não independente de igreja. A gente vai fazendo o trabalho. Então nós estamos em Monte Verde. Temos também já uma linha de trabalho lá em Monte Verde. Perdões, Piracaia e agora Portugal. E aí, Legal. Portugal também, legal. Sim, eu tenho uma outra história louca para contar de Portugal. A gente vai ter que fazer o... É mais o próximo. Não, Ok. tudo bem. Né, já... Pergunta se vocês A gente quiserem. vai ter que ter o... Não, mas já vai ter o próximo, pastor. Porto- Já vamos marcar. Portugal talvez é o desafio maior para mim, né? Porque tem 2 missionários que eu tive que enviar para lá, né? E esses 2 missionários são os meus filhos. Uau, Com 14 e 15 anos. eles estão lá. Estão. Com 13 e 14 anos, Deus falou. Meu tive que- Deus. Cortar o cordão. Há 1 ano já. Eu vi um vídeo na rede social lá, que o senhor tava lá em um frio, Isso. Verdade. vento congelando lá, Mas e eles estão lá. Estão lá. Nessa missão nova que Deus nos deu. 13 e 14 anos. É isso aí. Que louco. E pastor, o senhor é louco? Sou. Amém. Sou de Jesus mesmo. Amém. Mas que nós temos que ser louco, né? Amém. E só pra a sua galera, a sua equipe, esses 6 casais, é tudo nessa pegada? Esses 6 casais tem de tudo, né? Tem os melancólicos, mais comedidos, os mais arrojados e tal, mas nós formamos esses 6 casais, são pessoas mais maduras, totalmente com vida transformada e tudo.
eu não gosto de andar com pessoas que só têm conhecimento. Conhecimento, para mim, é a maturidade. Fala isso pra mim não, pastor. 1 Timóteo 3 fala do episcopado. Então ali dá as definições sobre a característica de um homem de Deus. Então essas pessoas todas têm isso. Experiência de vida com Deus. Transformação. E são eles que estão agora indo para outras cidades, tá? Não sou eu. Então tudo acontece em uma reunião de segunda-feira. A gente determina... Toda segunda. Toda segunda, das 6 às 7, online. Então esses 6 casais nós entramos juntos. Foi a sua pergunta, né? Tô explicando para chegar lá. E ali a gente define tudo, né? É um voto de cada. Então eu sou o pastor, mas isso não muda nada. Então semana retrasada eu tive uma situação que eu fui voto vencido 100%. Só tinha o meu voto, para não falar 100%, 99%, vai. E algo que para mim era talvez relevante, mas amém, glória a Deus, tá certo, acabou, vocês enxergam assim, eu não tenho sentimento. Então se eles estão enxergando que aquilo é melhor para a igreja, nós vamos fazer assim, e assim que é. Então, agora, tem os ministérios. Então, nossa igreja tem ministério de missões, ministério infantil, ministério de jovens, e cada ministério tem um líder que não necessariamente são essas pessoas. Sim. Tá? Então, a igreja são os departamentos, nós chamamos, né? Então, tem o supervisor, que são esses 6 casais que são meus discípulos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né? Que eu cuido, ajudo e tal. Eles discipulam e cuidam da vida dos líderes, que são os líderes de células, né? Legal. E junto com os líderes de célula tem os co-líderes de célula, né? Então esses 2 casais que estão na célula são cuidados pelos supervisores. E nós temos os ministérios para apoiar. Então tem Ministério de Casais, Ministério de Cura e Libertação, Ministério de Cura na Alma, tem o Ministério Infantil. Então nós estamos agora formando, por exemplo, a libertação infantil na igreja. Coisa nova, né? Para auxiliar as crianças. Então esses ministérios têm alguém que tem autoridade de ensino, tem sempre alguém que está ali na frente e tudo na igreja vai passar aquela pessoa que vai responder. Então, por exemplo, em dezembro eu fiquei um mês fora. E a igreja funciona, não precisa fazer nada. Eles fazem. A igreja é isso, é um mecanismo vivo. Agora, quando eu concentro em mim, nada acontece. Tem uma frase que diz que a melhor característica do líder é ele é um bom líder quando ninguém precisa dele, né? Então quando ele não faz falta. E assim, aí já é um outro assunto de... Nós não somos medidos pelo que nós sabemos, e sim pelo nosso legado. Exatamente. Você sabe? Porque se a igreja tiver uma autodependência da gente, a gente tá fazendo para nós, né? Exatamente. Tá fazendo para nós. Então eu tenho uma frase o slogan que eu uso é: eu sei de onde eu vim, sei o que eu tô fazendo e sei para onde eu vou. Isso é definição de identidade, né? Sim. Então, quando você sabe isso, tudo vai dar certo. E se Jesus estiver na frente, então, maravilha. Ô pastor, olha, eu vejo muita inteligência, muita sabedoria de Deus, claro, né? O senhor contou um pouquinho, né? Bem pouquinho do passado, né? Da transformação de vida. Tem uma vida muito louca, intensa, né? Como que sobra aí? Como que o senhor lida com família, empresa e ministério? Como que é isso no dia a dia? Minha vida é muito regrada. Então, horário para tudo, dia para tudo. Ótimo. Vida plena, para mim, uma coisa que eu não concordo é alguém que é cristão e dedica a vida, o tempo exageradamente para a igreja. Sim. Isso para mim não faz sentido, tá? O Rodrigo mesmo é uma das pessoas que, por último, eu chamei a atenção dele. Ele estava dedicado muito a Piracaia. A Piracaia cresceu muito nesses últimos meses. E ele tem um amor e tal. Eu falei: Rodrigo, vem cá, quantos dias sua família? Errado, irmão. Errado. Então, ó, de sábado eu não quero ver mais você no culto em Jarinu. Participa só do culto de Atibaia, então, seu povo. Tira esse dia para sua família. Tira esse dia para sua filha. Entendeu? Para mim, vida plena é isso. É você ser pleno no casamento. E dos meus discípulos, pleno na área sexual, pleno na educação dos filhos. Então, toda a minha dedicação na igreja é ofertar conhecimento. Então, eu busco conhecimento para transformar isso em conhecimento. Então, como que eu organizo a minha vida? Minha vida é organizada. Por exemplo, esta semana eu jantei com a minha esposa na terça,
coincidentemente de novo junto com o Rodrigo, né? Mais uma vez o Rodrigo aí. Mas foi só uma coincidência, tá? Rodrigo. Larga ele um pouco. Domingo eu estava com outro casal, a gente fez um churrasco em um lugar muito gostoso, em um sítio que a gente tem, com um dos meus discípulos também, a gente estava junto lá, curtindo domingo. Tranquilo, vai falar de outras coisas. Churrasco é pra comer carne, É, ficar falando da igreja, né? Exatamente. E aí eu tenho tempo para me exercitar, como eu falei, hoje de manhã eu estava exercitando. E aí eu tenho o tempo do trabalho, então tudo cronometrado. Se você perguntar minha semana, eu te falo. Tá tudo lá planejadinho. E uma semana pra frente. Eu já sei o que eu vou fazer sábado, o que eu vou fazer domingo. Já tenho combinado tudo com a minha esposa. Vida plena é essa, né? Sim. Pra você poder respeitar o seu cônjuge, você precisa combinar tudo. Então a gente tem tudo determinado. Legal. E eu pesco, eu amo pescar. Eu vi lá, você foi lá pra Amazonas. Eu faço toda semana. Toda semana eu pesco. Toda semana? Toda semana. Legal. Sexta-feira você esquece. É o dia do meu descanso. Sexta-feira. Sexta-feira. Não tem empresa, não tem ministério. Não liga pro seu pastor, tá bom? Sexta-feira é dia da pesca. dia da com certeza, folga. ele Ele já não sabe, vai atender, tá no modo O jeito avião, que o pastor desligado. é tão esclarecido, tão definido, a igreja já sabe, com certeza. Então tem o dia da família, o dia de aconselhamento. Ontem eu aconselhei em Atibaia. Só que eu gosto de meus planos de organizações para reduzir tempo e potencializar, né? Sim. Então, quarta-feira é o dia do estudo. Eu estudo desde manhã até de tarde. Tudo online. Faço aula de inglês, faço aula de teclado, eu faço 2. Eu quero aprender teclado. Tô há 10 anos nessa Tem um batalha. professor ali, ó. O moleque é novo, mas é monstro. Imagina, eu sou ainda aprendiz, tá bom? Faço aula de canto. Legal. O dia de quarta-feira é tudo estudo. Aí 5 horas acaba meu estudo. 5h30 eu tô na igreja atendendo. 5h30, 6h30, 6h30, 7h30. 7h30 futebol. Futebol. Tem um tempinho de futebol ainda. Toda quarta. Que da hora. É isso. Pastor, o senhor torce pra algum time? Hum? Torce pra algum time? Não. Não, só sei, jogar futebol mesmo. É muita... Né? Brasil, quando joga, eu gosto de ver. Mas time... Eu gosto de assistir. Mas muito raro também. Ô, pastor, fala só pra gente, né? A gente tá caminhando já. Nós estamos acabando já? Tem que acabar. Eu vi elas dando toque. Não, ficar lá assim, ó. Eu queria ficar aqui 3 horas, porque é muito conhecimento, é muito aprendizado. O dia que vocês quiserem... Vamos marcar. Você não teve dificuldade de marcar comigo, né, Léo? Nenhuma. Amor, o pastor ele aceitou de primeiro. Eu falei, glória a Deus. Não, eu sou assim. Se eu não for aceitar, eu vou falar pra você, não dá, eu não concordo com isso e acabou. Eu já explico também por que eu não vou. Legal. Mas eu achei muito interessante. Você falou que tava começando, né? Gostei muito de você naquela época, né? Pouco que a gente teve contato, né? Mas é Não, isso. mas e a gente vai ter mais contato, com certeza. Eu quero ir lá. É conhecer. muita sabedoria, muita... Vem de Deus, né? Tem muita vida com Deus, assim, e a gente gosta de estar perto de pessoas que têm essa vida com Deus. Que a gente é muito família também, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Camila. Da Camila, minha esposa. Essa é Ela é pedra. ativa com você. Pedra preciosa demais. A Camila, ela na verdade, ela que abriu todas essas picadas que eu falei pra você. Amém. Então, Jairinu começou porque ela ganhou a minha vida para Jesus Cristo. Sim. Atibaia começou, mas ela que teve a visão de Ela ir teve pra a lá. visão de ir pra lá. Esse primeiro casal que nós ganhamos para Jesus lá em Atibaia foi o montador de imóveis, foi ela que teve a visão de falar deles. E eu falava, mas você tá louca? Não, vamos falar de Jesus e tal. E é onde tá meus filhos hoje em Portugal. Esse casal tá lá. Ah, o casal tá lá. Depois outro momento eu conto. E a Camila é muito visionária, muito despojada para a obra, né? Ela é ligada também. Quando você mergulhou, ela mergulhou também. Não, ela mergulhou antes. Ela já estava mergulhada. Foi ela que me levou para a igreja. Sim. E ela acompanha nessa jornada ministerial, sempre tá ali do lado. Sim, ela estava aconselhando ontem lá na igreja. Legal. E ela vai para um lado, ela gosta de cura na alma, ela gosta de falar de comportamento, ela é especialista nisso, né? A Camila, se você para falar de comportamento,
A pessoa respira, ela sabe que a pessoa tá assim, ó. Psicólogo? Eu sei, a Camila, ela estuda tudo que você pode imaginar. Porque aqui é estudante de psicologia e eu vou falar pra você, ela fica me avaliando. Já me colocou um monte de coisa de transtorno, eu tenho isso, aquilo, eu sou objeto de estudo dela. Velho. Que não pode passar uma Os mosca. maridos são objeto de estudo, né, das esposas. Mas para de ficar observando meu comportamento, pô. Amor, senta direito na cadeira, porque, né, seu comportamento meio assim, sabe? É. Coisa meio... Não sei, conversa. Demora. A Camila fala muito no canal dela do YouTube, ela fala muito sobre comportamento, ela estuda, Que legal. o corpo explica, enneagrama, temperamento, mas ela vive isso. Ela Legal. vive, ela vive mesmo. Então, isso ajuda muito, né? Tem coisas que eu penso, meu, como que eu vou resolver? Aí a gente tem departamentos na igreja, né? Eu vou te mandar para um departamento de especialista da Missão Impossível, vai lá. E ela tira um coelho da cartola. Ela é muito louca. Ai, que da hora. Que legal. Minha conselheira, né? Minha esposa. Sim, vida plena mesmo. Que bom, que bom. Família, né? Tem problema, viu? Ah, A essência da vida não é não ter problema, né? Vida plena é saber como resolver. é saber lidar com eles, né? Porque as pessoas acham que, tá lá, tá pleno, né? Tá vida plena, ele não tem problema. Só a gente sabe que não é verdade. Mas olha, eu deixo aberto se vocês, quando vocês quiserem, tá bom? Posso contar do prédio, posso contar do ministério, posso falar do casamento, os cursos que nós Muita fizemos. pergunta aqui, amor. Minha parte de estudo, que você perguntou, que é falar da parte acadêmica, tudo, mas o dia que você quiser, irmão. Pastor, com certeza a gente depois vai conversar para marcar um segundo, porque tem muita coisa aí, eu creio, para fluir. Né? E também vamos marcar um tempo de mesa, né, para a gente estar batendo papo, conversando e tal. Pastor, deixa eu falar uma coisa, só para a gente já está encerrando, mas me fala uma coisa. Nesse seu tempo com Deus, nessa vida com Deus, o que Deus tem falado no seu coração esses dias para a igreja? Olha, para a igreja do modo geral, você tá No modo geral, a igreja de Cristo. já Comercial, a igreja Já brasileira. começou no ano passado, né? Quando a gente fez aqueles atos dia 7 de setembro, Deus falou muito para mim para se aliançar com outras igrejas, né? Abrir meu coração nesse sentido. Eu sinto que nós estamos realmente vivendo os últimos dias, não tem como explicar tudo isso, né? Quando a gente olha só para o Brasil, é muito pequena essa visão, né? As pessoas que estão morando aqui, que conhecem só o Brasil, às vezes olham só para cá, né? Mas quando você vai para a Europa, para os Estados Unidos e começa a ver o que está acontecendo lá também, né? Então, no modo geral, a gente não tem como dizer que a gente não está no fim. Nós estamos no fim. Eu creio nisso, cara. Nós estamos no fim. E eu creio que essa volta de Jesus, nós vamos talvez, não sei até quando a gente vai viver, né? Mas talvez nossos filhos, esse é o meu pensamento, né? Sem nenhuma dúvida, eu acredito que vai presenciar isso em pouco tempo. Então, eu acredito muito nisso. Amém. E falando da igreja brasileira especificamente, eu creio que todo esse acontecimento, esse episódio que a gente está vivendo, isso tudo são consequências daquilo que o Brasil plantou, né? Daquilo que nós, como igreja, fomos omissos há muitos anos. Nos levantamos, sim. Eu entendo que a igreja se levantou, mas eu vejo que tem muita omissão ainda, sabe? Eu atendi um caso na semana passada de dois líderes de uma determinada igreja X aí. E quando eles falaram para mim que estão vendendo as coisas dentro de casa para pagar o aluguel da igreja, porque o pastor da sede, então quando sobra dízimo você envia, quando falta tem que ir vender as coisas, assim, eu não consigo acreditar nisso, né? A gente sabe que isso existe, por isso que eu digo do meu preconceito, quando eu comecei a falar, né? E eu ajudo independente, tá? Não quero, eu falo, ó, você fica onde você tá, eu só vou te ajudar naquilo que você precisa, porque as pessoas às vezes confundem, né, querendo achar que vai pra igreja. Então, assim, eu vejo que a igreja, a nível Brasil, de uns 10 anos para cá, mudou muito, como ministério como os nossos. Eu conheço poucas denominações, vamos falar assim, né? Mas fiz vários cursos desses, eu conheci vários pastores, né? Como você falou do Laurinho e tal, EFC, Christian University, que nós também fizemos vários cursos, então a gente conversa disso. Mas a igreja, 10 anos atrás, existia grandes impérios no Brasil, e esses impérios, na minha opinião, têm muito erro bíblico, e que realmente precisa haver uma mudança nisso, né? Arrependimento, né? E as pessoas
Assim, se tem essas igrejas, é porque existem pessoas que procuram essa igreja. Se as pessoas procuram essa igreja, é porque existe uma ignorância nas pessoas. Existe uma ignorância porque não estuda. Aí vamos lá para aquele versículo de Osés que o povo sofre por falta de conhecimento. E é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, eu vejo que uma igreja nova se levanta há uns 10 anos para cá. Igrejas como a nossa, pequenas, que cuidam, que estão preocupadas com tudo isso que nós conversamos aqui. E acredito que essa é a verdadeira igreja de Jesus que está levantando sobre o mundo, não só sobre o Brasil, né? Várias coisas têm acontecido que a gente pode perceber, né? Sinais nesse sentido. E acredito que a volta é isso aí, é iminente, por conta desses acontecimentos, desses relatos, assim. Amém. Amém. Eu acredito nisso também. Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um tempo muito precioso. Um tempo muito rico. Eu que agradeço. Nesse podcast, recebi muito de Deus. Com certeza. Não estou falando isso com nenhum jargão aqui de, não, nós recebemos mesmo. Foram tempos... Acho que foi presente para nós, né? Você vai receber, mas foi um presente para nós. Foi muito além da nossa expectativa. E que Deus abençoe, continue fazendo na sua vida e por meio da sua vida, do ministério, de toda a equipe. Para a gente é tão bom saber que isso Deus ele continua fazendo e vai continuar fazendo até a vinda do Messias. E vamos aí, estamos juntos. Mais uma vez eu agradeço o tempo, a disponibilidade e a simplicidade do pastor. E Deus abençoe. Amém, eu que agradeço mesmo. Pastor, muito obrigada mesmo, viu? Eu aprendi muito hoje aqui. Eu recebi muito da parte de Deus através da sua vida. E com certeza é uma pessoa que eu quero olhar, sua família, né? E poder estar perto para poder transbordar isso. Né? A gente recebe e transborda. Né? Amém. Muito obrigada mesmo. Vamos ter, como você falou, né, um dia pra gente bater um papo como um casal, né? Com certeza. Eu que agradeço vocês, tá? Agradeço mesmo a oportunidade. Como eu disse, eu valorizo os trabalhos que as pessoas fazem, né? Independente de ministério. Sim, com certeza. Fiquei muito feliz. Não sabia que a igreja era do Claudinho aqui também. Eu conheço ele por telefone. Mas, enfim, estamos aí para apoiar, né? A obra de Deus, acho que é isso aí. Amém, amém. Bom, gente, a gente está chegando ao final aí de mais um episódio do Somos Podcast. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Tenho certeza que você foi e será muito abençoado por esse episódio. E se foi importante para você, se você se sentiu abençoado, eu gostaria de pedir que você compartilhasse, né, com seus amigos, com seus familiares, que você possa enviar o link dessa, eu vou dizer assim, dessa ministração de hoje para aquelas pessoas que você quer que seja abençoado por isso também. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Deixa aí o seu joinha, porque isso é importante. E eu creio que esse episódio ele é importante e ele vai abençoar e principalmente a nossa cidade de Jarinu, que nós cremos nisso. Deus abençoe. Fique na maravilhosa graça do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.